Olha, com alegria que nós chegamos até você com o programa Andando com Cristo aqui pela TV Grandourados, a TV da família douradense. E este programa que é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados e tem como objetivo único compartilhar a palavra de Deus com os nossos queridos telespectadores e também levar até você o convite da igreja para você estar conosco nas nossas programações. E hoje eu tenho algumas programações que eu quero passar para vocês no encerramento aqui do nosso programa, então você fique atento. São programações muito importantes para a sua vida, para a vida da sua família, tá bom? E também lembrando da nossa programação ordinária, todos os domingos às 9 horas da manhã temos a Escola Bíblica Dominical. Eu queria desafiar você a vir aqui um domingo de manhã na igreja, trazer a sua família na Escola Bíblica Dominical. É uma escola que nutre o coração da família da fé com a palavra de Deus. É onde nós ensinamos sistematicamente a palavra de Deus. Você pode vir num culto, é muito bom tê-lo no culto, momento da pregação da palavra, dos louvores, da adoração ao Senhor, mas eu quero dar uma ênfase especial hoje na escola dominical. A educação cristã, ela acontece de duas formas na vida da família. Uma é aquela forma, assim, no dia a dia da família, o que nós chamamos da educação cristã informal. Está lá em Deuteronômio 6, a orientação que ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. Ao deitar-te, ao levantar-te, andando pelo caminho, também escreve no umbral da porta. Toda vez que ele passar ali, ele vê aquelas palavras e tem o coração despertado pela palavra de Deus. É a educação informal do dia a dia. Quando um filho menor xinga um palavrão, o pai, a mãe corrige e diz: olha, filho, a palavra de Deus nos diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então o filho sente-se corrigido, mas é a educação informal, é no dia a dia. E existe a educação cristã formal, sistemática. Aí nós estamos falando da escola dominical. A escola dominical da igreja, ela ensina de forma sistemática a palavra de Deus. Por exemplo, uma das nossas classes da escola dominical está tratando sobre a família. Então, quando você pega a família à luz da palavra de Deus, você vai aprendendo sistematicamente o processo de formação da família, o relacionamento do casal, o relacionamento dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, quais são os deveres dos pais com os filhos, quais são os deveres dos filhos com os pais. Já imaginou? Cada domingo você tem uma lição focada em uma das áreas da família, das suas lutas familiares. É um ensino sistemático. Não é eu ouvir dizer, não, você vai sentar lá, vai estudar o texto da palavra de Deus e você vai sair dali fortalecido na palavra de Deus. Então a escola dominical, todos os domingos às 9 horas da manhã, tem esse objetivo. À noite, às 19 horas, temos o culto. Na quarta-feira, às 19h30, temos nosso curso teológico, estudo da teologia, estudo da palavra de Deus, mais aprofundado, enfim. Há muita forma de você ser edificado pela palavra de Deus e a igreja está oferecendo esta oportunidade. Na terça-feira, às 19 horas, reúne-se aqui na igreja as mães para orarem pelos filhos, os pais para orarem pelos filhos, e na sexta-feira, os nossos filhos é que reúnem para orar pelos pais. É um momento muito gostoso na vida dos filhos. E também para nós pais saber que nossos filhos estão ali orando por nós. Então, a igreja tem muito a te ajudar no processo da sua família. Fica aí o convite. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o trabalho das mulheres.
no contexto da igreja cristã e como que a igreja presbiteriana do Brasil, ela posiciona, ela orienta sobre a questão do trabalho feminino, o trabalho das mulheres no meio da igreja. Então não saia daí, nós vamos para o intervalo e voltamos já para estudarmos a palavra do nosso Deus. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19h30, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Olha, hoje nós vamos estudar uma porção da Palavra de Deus, onde nós vamos tratar sobre o trabalho das mulheres dentro do contexto bíblico, que é também o contexto seguido pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Você deve lembrar o texto de Provérbios capítulo 31, que fala sobre a mulher virtuosa e descreve o papel da mulher dentro da família, dentro da sociedade, de uma forma dinâmica, de uma forma autêntica. Como sempre, a palavra de Deus dá muita ênfase ao papel da mulher. Ao contrário do que pensam alguns, que a Bíblia ela não dá à mulher um lugar de honra e de dignidade, muito pelo contrário, a Bíblia dá à mulher um papel correto à luz dos olhos do Criador. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, são dois seres iguais, que carregam a imagem e semelhança do Criador. São seres que não têm disfunção e nem motivo de atrito entre si, mas são dois seres diferentes. Um é homem, outro é mulher. Um tem uma função, outro tem outra função, mas não de hierarquia, são funções diferentes. E o Provérbios 31 descreve com amplitude o papel da mulher, a dinâmica da mulher, a autenticidade da mulher. Acontece que os movimentos hoje feministas, eles querem dar um papel distorcido da mulher, não aquele papel da feminilidade da mulher, conforme a Bíblia relata e explica. Eu quero colocar dois tópicos aqui para a nossa meditação. Uma em João capítulo 4, quando Jesus tem um encontro durante o seu ministério, e o ministério de Jesus, ele não é apenas um exemplo, ele é normativo para a vida da igreja e para o nosso tratamento uns com os outros, tanto de amor, quanto de serviço, quanto de dedicação, enfim. Nós temos aqui um papel de grande importância para desempenhar à luz do Evangelho. Em João 4, nós vemos aqui um encontro de Jesus com a mulher samaritana. E o texto diz assim:
Quando, pois, Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e seus discípulos, deixou a Galiléia e retirou-se outra vez, deixou a Judéia e retirou-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a José, seu filho. Estava ali junto à fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentaram-se os discípulos junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu um judeu, pede a mim, que sou samaritana, pede a mim de beber? Replicou-lhe Jesus: se conhecera o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria da água da vida. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? E és tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem preciso vir buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Então a mulher volta para Jesus e fala: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais serviram, adoraram neste monte. Vós dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Então Jesus disse: mulher, podes crer-me, a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós, porém, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas estas coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que ele estava falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles disse: que perguntas ou que falas com elas? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi para a cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? E saíram da cidade e vieram ter com ele. Observe esse texto, e eu o li de uma forma narrativa, para que você pudesse compreender, e eu não vou esmiuçar todo o texto, mas focar o fato de Jesus estar ali na região de Samaria, conversando com uma mulher samaritana à beira do poço. Muitos tabus são quebrados aqui no contexto cultural dos judeus, nesta fala de Jesus e nesse encontro de Jesus com essa mulher samaritana. Primeiro, que Jesus era judeu e atravessava o território de Samaria, e samaritanos e judeus não se davam. A briga é de longa data. Era uma briga de aproximadamente 1 milênio, uma inimizade milenar. Logo com a morte de Salomão, rei de Israel, 1000 anos antes de Cristo, ou 950, para ser mais exato, os judeus
dividiram o reino. O rei Roboão, filho de Salomão, juntamente com Jeroboão, houve uma divisão do reino, reino do norte e reino do sul. O reino do norte passou a ser chamado a terra de Samaria, ou os samaritanos, e o reino do sul ficou com Judá. Então nós lemos na história bíblica o povo de Israel e o povo de Judá. Eram povos irmãos, mas as tribos, o reino foi dividido. Quase 1000 anos se passaram. E o texto aqui registra que judeus e samaritanos, 1000 anos depois, ou quase 1000 anos depois, mantinham historicamente aquela inimizade. Então, Jesus já quebra a primeira barreira da inimizade histórica entre judeus e samaritanos e conversa com uma mulher samaritana. A segunda barreira que Jesus quebra aqui é o fato de que era uma mulher. Um judeu não falava com uma mulher em público. Era tido como vergonhoso para um judeu falar com a mulher em público, ainda que fosse a esposa dele. Conversava em casa, em público, na rua, dentro da sociedade, não. Então Jesus quebra um segundo tabu ali. E vem um terceiro tabu, que é o fato de que era uma mulher que não tinha uma conduta de vida muito exemplar. Então, os discípulos de Jesus, quando voltam e vê aquele diálogo tão respeitoso ali de Jesus com aquela mulher, eles ficam admirados por ser uma mulher e Jesus falando com elas. Então você observa que Jesus foi quem mais acolheu as mulheres. O Evangelho, nós vamos ler depois nas cartas de Paulo, que agora não tem mais homem, mulher, escravo, livre, que Cristo é tudo em todos, não há mais acepção de pessoas. Acontece que, dentro do contexto bíblico, nós encontramos funções que são próprias para o homem e funções que são próprias para a mulher. Isso não dá nenhum mérito e nenhum demérito de um para com o outro. E uma das razões por que a Igreja Presbiteriana do Brasil ela não ordena mulheres para os ofícios da igreja, seja de pastor ou diácono, presbítero, que seriam os ofícios da igreja, é exatamente porque não há um embasamento bíblico para que essas coisas sejam feitas. Mas não há, por outro lado, nenhuma barreira com as mulheres no contexto da igreja presbiteriana. Elas têm todo um espaço dentro da igreja, onde elas trabalham, onde elas exercem os seus dons, as suas atividades, orientadas pelos padrões das Escrituras, da Palavra de Deus. Não é colocado sobre elas um fardo porque os homens não estão aguentando levar. Nem é colocado sobre elas um ofício ou um jugo que está fora das suas forças para até mesmo vir de uma forma opressora sobre a vida das mulheres, mas é respeitado o espírito das Escrituras, o ensinamento das Escrituras no contexto da mulher no seio da igreja. E nós temos este zelo de dar às nossas irmãs toda a liberdade de trabalho dentro dos critérios da Palavra de Deus. E é nesse sentido que nós queremos também trabalhar o restante do nosso programa de hoje, através depois de expor para você, para o seu conhecimento, o trabalho das mulheres no meio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não saia daí, nós vamos para o intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363.
Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas em membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Nós estamos falando hoje sobre o trabalho das mulheres dentro do contexto da Igreja Presbiteriana do Brasil. As mulheres, a Igreja Presbiteriana do Brasil não ordena, então, ao pastoreio, ao diaconato, ao presbiterato, mulheres, apenas homens, segundo a orientação da palavra de Deus. Nós não temos na Bíblia nenhum modelo nessa direção, exatamente entendendo que são ofícios diferentes. No entanto, as mulheres têm um amplo papel dentro da igreja, conforme nós lemos nas Escrituras. As cartas de Paulo, ele sempre destacava aqui o trabalho de muitas irmãs dentro do contexto da igreja, nas suas saudações. Ele sempre incluía aquelas irmãs que trabalhavam com empenho pelo reino de Deus. E nem sempre você precisa de ter um ofício para você trabalhar no reino de Deus. Por exemplo, em Tessalonicenses, aliás, em Colossenses, encerrando a sua carta, ele fala o seguinte: saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Ninfa hospedava a igreja na casa dela. Temos caso das mulheres que eram missionárias, acompanhavam os missionários, esposas, e também eram missionários, também participavam do avanço do reino de Deus, além daquele trabalho de suporte na igreja. É o que nós temos, a igreja presbiteriana, ela tem dado às mulheres amplo ambiente de trabalho dentro da igreja, tanto no ensino, na escola dominical, nas classes desde crianças até classes maiores, classes adultos, enfim, como também elas têm seus trabalhos internos, suas organizações internas, e trabalham com muito empenho na direção da escola dominical, como superintendentes, e nos seus órgãos próprios, como a Sociedade Auxiliadora Feminina, que é a SAF, que trabalha muito no seio da igreja. Elas convocam as suas reuniões, elas elegem suas diretorias, enfim, elas têm uma amplitude de trabalho, participam ativamente na vida da igreja, nos cultos, no cotidiano da igreja. Embora não exerçam estes ofícios, mas tem outros trabalhos que elas desempenham com grande avanço no contexto da igreja. E eu também separei para você hoje um vídeo para você conhecer o trabalho da Sociedade Auxiliadora Feminina. No momento oportuno, nós vamos passar aqui no programa, na sequência deste programa, da nossa irmã Ana Maria Prado. Ana Maria Prado é a presidente nacional do trabalho das mulheres no contexto da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tem um trabalho excelente as mulheres. Nós temos uma atuação muito dinâmica das mulheres no contexto da Igreja Presbiteriana. E eu fiquei admirado ao ver o relatório anual do trabalho das mulheres presbiterianas pelo Brasil inteiro e ver como que Deus tem abençoado o trabalho destas irmãs, tanto em envio de ofertas missionárias, quanto de trabalho de ação social, quanto trabalho espiritual em hospitais, cadeias, escolas,
e tão brilhante o trabalho dessas irmãs. E é bom saber que, seguindo o critério bíblico, nós não precisamos de atropelar as Escrituras para reconhecer a dignidade das mulheres. Além do mais, se você pegar as estatísticas do nosso país, você vai ver que dentro da família da fé, dentro da igreja, dentro do contexto da igreja, os índices são completamente diferentes. As mulheres cristãs são mulheres respeitadas e respeitosas, são mulheres honradas e mulheres que sabem se posicionar com honra, são mulheres amadas, são mulheres queridas no contexto da igreja, enquanto sociedade, no contexto da família, seja tratada de forma respeitosa pelo marido, seja pelos filhos. Elas têm um lugar muito especial, muito respeitoso no nosso meio. A dignidade da mulher é muito mais do que levantar uma bandeira. E Jesus foi quem resgatou isso. Não é um movimento moderno o resgate da dignidade da mulher. Ele tem que ser constante, precisa de ser sempre lembrado, mas se você olhasse pelos critérios da palavra de Deus, não tem espaço para nenhum tipo de destrato com as mulheres. No contexto bíblico, no contexto do Evangelho, você vai ver que, muito pelo contrário, é uma postura de respeito, de dignidade, de honra, como nós devemos tratar as nossas irmãs. Se você ler as páginas do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver que é Jesus quem dá às mulheres este padrão de dignidade, de respeito. Os apóstolos seguiram as mesmas instruções para a igreja. Embora Jesus não chamou nenhuma mulher para o seu corpo de apóstolos, porque são ofícios da igreja e que a norma da palavra de Deus sempre foi esses ofícios exercidos pelos homens, dado a implicância deles, mas, por outro lado, a dignidade da mulher, o respeito com a mulher é algo amplo. E as nossas igrejas seguem rigorosamente aquilo que a palavra de Deus atribui como um papel tão importante, tão respeitoso das mulheres, e as irmãs são muito respeitadas, queridas, amadas no nosso meio. Então você vai acompanhar aí agora um vídeo com a Ana Maria Prado, que é a presidente nacional da Confederação Nacional de SAFs, da Igreja Presbiteriana do Brasil. É o órgão feminino dentro da igreja. Presta atenção, é o órgão feminino, não feminista, são coisas diferentes. E elas trabalham em grande harmonia, e a igreja tem grande ganho com o trabalho dessas irmãs no nosso meio. Eu gostaria que você acompanhasse a fala da presidente da Confederação Nacional de SAFs da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, Ana Maria Prado. Amadas irmãs, estamos aqui lendo a palavra do Senhor e encontramos um versículo maravilhoso em Filemão 4, que diz: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. A nossa mensagem é que estamos orando pelas irmãs. Queridas e amadas irmãs, nós sabemos que todas nós estamos esperando o lançamento do tema do quadriênio desde que começou esse novo quadriênio. E hoje nós vamos revelar para as irmãs com muito carinho, muito temor no Senhor, muita alegria, esse maravilhoso tema. Nós temos convivido com o tema da oração em todos os quadriênios. Ele tem sido sempre alvo de nossos pedidos, nossas solicitações, de nossas orações. Que tenhamos uma vida piedosa, que andemos em comunhão com o Senhor, que oremos ao Senhor. E sempre foi um subtema, mas nesse quadriênio a oração vai ter um lugar especial na nossa vida. É o nosso tema do quadriênio, é o tema sobre oração. Que tema é esse, irmãs? Orai sem cessar.
1 Tessalonicenses 5,17 nos diz: orai sem cessar. E esse é o maravilhoso tema do quadriênio para nós vivenciarmos de 2018 a 2022. Os objetivos desse tema estão permeados em algumas premissas. Uma delas, estimular as auxiliadoras a terem vida piedosa, vida consagrada aos pés do Senhor. Que todas nós sejamos assim leitoras incessantes da palavra do Senhor. Leia a palavra do Senhor, além de orar. Termos bom testemunho de serva, de discípulos do Senhor Jesus. Caminhar nos passos de Jesus. E termos um alto grau de comprometimento com o nosso Senhor Jesus Cristo. Buscando aos pés dele uma vida de humildade, simplicidade, uma vida consagrada, uma vida piedosa aos pés do Senhor. Efésios 3,14 nos diz assim: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Além de orarmos, glorificando ao Senhor, nós também vamos orar sendo intercessoras de outras pessoas, de outros irmãos, de outras causas. E em matéria de oração, quem seria o nosso maior exemplo? Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. George Miller nos diz assim: o caminho para se obter um espírito de oração é continuar orando. Quanto menos orarmos, menos desejo teremos de orar. O vigor de nossa vida espiritual está na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossa vida e em nossos pensamentos. Ele aborda 2 temas especiais e juntos orar e ler a Santa Palavra do Senhor. Jesus, como eu disse, é o nosso exemplo também em oração. Então os subtemas sempre começaram assim: orai sem cessar, como oraria Jesus, intercedendo, orando de joelhos e jejuando. Primeiro subtema, por sua vida, buscando uma intimidade com Deus e uma vida piedosa aos pés do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Segundo, por sua família e pelo seu lar. Terceiro, pelo Brasil e pelos governantes, a fim de que tenhamos paz. Quarto, pela Igreja Presbiteriana do Brasil, concílios, instituições, sociedades internas, pastores, missionários, obreiros evangelistas e suas famílias, a fim de que continuem firmes e fiéis à palavra do Senhor e à sua vocação missionária dentro da grande obra, na grande comissão, na Igreja Presbiteriana do Brasil, pelos irmãos, nossos irmãos, e nos empenhando na busca da unidade e da paz. Pelos que sofrem, os cansados e doentes, os enlutados e oprimidos, os discriminados e injustiçados e menos favorecidos, exercitando sobre os mesmos as nossas ações de misericórdia. E por último, pelos campos missionários, nos associando aos missionários para auxiliar a IPB nos projetos de pregação do Evangelho no Brasil e no mundo. Esses são os nossos subtemas norteadores para o quadriênio. E o hino oficial do quadriênio não poderia ser outro a não ser Comunhão Preciosa, o número 128 do Inário Novo Cântico. Um lindo e maravilhoso hino. E a logomarca? Eis aí a nossa logomarca que deve ser utilizada nos boletins da SAF, nos trabalhos do departamento até a Confederação Nacional, nos escritos oficiais do trabalho feminino, nos nossos banners, nas nossas camisetas. Devemos utilizar essa logomarca para fixarmos o nosso tema em nosso coração, por meio dela, inclusive. Irmãs, em nome da nossa diretoria, da nossa secretária de atividades, e de todas as auxiliadoras que fazem a Confederação Nacional das SAFs, na nossa amada Igreja Presbiteriana do Brasil, em todos os rincões brasileiros, nós as abraçamos carinhosamente com esse tema do quadriênio Orai Sem Cessar. E nós conclamamos as irmãs, as amadas irmãs, a vivenciarem de norte a sul do país, em todos os cantos onde tiver uma SAF ou onde não tiver também, na nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, nos campos missionários, nas congregações, nas igrejas, para que possamos vivenciar no quadriênio 2018-2022 o tema do quadriênio Orai Sem Cessar, e que tudo redunde para a glória de Deus na nossa vida. Um abracinho carinhoso de sua presidente, que ama muito cada uma de vocês. Trazem paz com
consolação, trazem paz, consolação. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Olha, nós estamos chegando aqui no encerramento do programa Andando com Cristo. Você ouviu aí a fala, a orientação da Ana Maria Prado, que é a presidente nacional da Confederação de SAF. SAF é a Sociedade Auxiliadora Feminina, é o órgão do trabalho feminino no seio da Igreja Presbiteriana do Brasil, mostrando os temas aí para os próximos 4 anos de trabalho que virão pela frente. E nós queremos nesse instante lembrar a vocês, também pais, que está chegando a Escola Bíblica de Férias, EBF, Escola Bíblica de Férias. Dos dias 18 a 21 de julho, nós teremos aqui na igreja, a partir das 13h30 até as 17 horas, a Escola Bíblica de Férias. Observe aí o cartaz e nós teremos a alegria de receber você e a sua família, os seus filhos, da idade de 4 a 10 anos, para participar aqui conosco da Escola Bíblica de Férias, tá bom? Vou orar por você e pela sua família nesse instante. Vamos falar com Deus. Oração é conversar com Deus, oração é tocar o céu, oração... Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é bom, a Tua palavra é fiel e verdadeira, a Tua palavra estabelece os princípios de um bom relacionamento entre homens, mulheres, entre pais e filhos, entre vizinhos, amigos, irmãos. Muito obrigado, porque os princípios da Tua palavra são para o nosso bem. Bendito seja o Teu nome. Oramos pelos que nos acompanham nesse instante, para que sejam abençoados pelo Senhor e que esta Tua bênção recaia sobre o lar dos nossos queridos telespectadores. Oramos na certeza da Tua graça e do Teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado pela sua companhia. Continue na programação da TV Gran Dourados, a TV da família douradense. É a chave da vitória. Oração é buscar sustento, oração é agradecimento, oração não é só pedir, é gratidão também. Pra Josué o céu ficou parado, para Elias o holocausto queimado. Oração aquieta o mar, faz tempestade acalmar.